Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Para a gente também é um motivo de grande alegria estarmos de volta mais uma vez à casa do Senhor, nesse domingo, desde os primeiros momentos, tem sido tão especial. Oramos aqui pela manhã o dia das nossas mamães, oramos por elas, falamos, também receber uma pequena lembrança da nossa igreja. E com isso, que Deus continue abençoando as nossas mamães. Também falamos daqueles irmãos nossos que, por alguma razão, ou melhor, pela vontade do Senhor, não tem mais as suas mamães nesse mundo, nessa terra, mas que aprove ao Senhor que eles possam também encontrar outras mamães também junto aqui na igreja, tá bom? Deus continue abençoando todos nós. Eu quero te convidar a ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 1, dando sequência à nossa série de mensagens. Vamos ler hoje do versículo 29 ao versículo 34. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 29 ao verso 34. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versos 29 ao 34. Diz assim o texto. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor em suas misericórdias. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, que o Senhor permite, Senhor, estejamos reunidos em teu nome, prestando ele da melhor forma possível, louvando e engrandecendo o teu nome nesse lugar. E nesse momento, Senhor, em que tua palavra é aberta, em que teu servo se dispõe a pregar aqui, Senhor, a despeito de suas limitações e fraquezas, nós rogamos a ti, Senhor, que o Senhor quebre a surdez dos nossos corações. Que nessa noite o Senhor quebre a dureza dos nossos corações e o Senhor fale conosco, Pai. Ah, Senhor, quantos aqui vieram sedentos para ouvir a tua palavra, Senhor. Não permita que ninguém saia desse lugar sem antes ter recebido da tua parte uma palavra especial para o seu coração, Senhor. E que essa palavra seja muito mais, Senhor, do que fazer um carinho no nosso coração, mas que ela seja uma palavra vinda diretamente do teu altar. Ainda que ela nos fira, mas que ela também nos cure nessa noite, para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o tema que nós temos pensado no Evangelho de João é o tema o caminho vivo e verdadeiro. E nós temos visto como o evangelista, João, ele deixou como que pistas no meio desse caminho, apontando todas elas para o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho vivo e verdadeiro. Então esse evangelho não tem outro propósito que não seja apontar para Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E isso João vem fazendo desde os primeiros versos. Agora, a partir do verso 29, nós temos aqui uma sequência. O tema de hoje é uma continuação da semana passada, que se chama O Testemunho do Batista, parte 2. Não é o Batista denominação não, tá, irmãos? A gente explicou isso aqui. É o testemunho de João Batista.
né? E para não chamar ele de João Batista, a gente chama de O Batista. Então, o testemunho do Batista, parte 2. Semana passada, nós vimos como é que era esse testemunho. A gente viu basicamente o formato desse testemunho, né? Além de toda a intrepidez que a gente já conhece de João Batista, além da sua ousadia, sua coragem, aquela pregação um pouco mais forte, né? Um pouco mais impetuosa. Além disso, a gente aprendeu semana passada, na verdade, o oposto disso. A maior lição que João Batista nos ensinou foi para que nós hoje, que testemunhamos ainda de Cristo, que a gente possa conhecer qual é o nosso lugar no reino de Deus. João Batista fez todo o esforço do mundo para retirar todos os olhares que caíam sobre ele. Ele rejeitou todos os títulos que os homens lhe deram e ele se autoproclamou a voz que clama no deserto. E a gente entendeu que isso significa uma voz anônima num lugar insignificante. Então a gente aprende humildade com João Batista. A gente aprende que a única tarefa do cristão, como embaixador de Cristo, é apenas e unicamente apontar para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje, nessa sequência, a partir do verso 29, então a gente tem a conclusão desse testemunho, ou melhor, o conteúdo desse testemunho. Vimos a forma que ele testemunhava, agora vamos ver o que é que ele testemunhava. Qual é o conteúdo disso? É o texto que está diante de nós, né? Eu anotei aqui, pelo menos a gente pode dividir esse texto em 5 maneiras, né? 5 formas em que João apresenta Jesus Cristo para os seus discípulos e para aquele público que estava sendo batizado por ele no Rio Jordão. Então eu quero sua atenção nesse momento, a gente vai passar por esses 5 nomes, né? As 5 formas como João Batista identificou Jesus. Aí no final a gente vai trazer 2 aplicações importantes sobre o conteúdo desse testemunho. O primeiro deles, verso de número 29, nos acompanhe. Diz assim o texto: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira forma como João Batista, e aqui ele já vai lá para o alto, né? Ele identifica Jesus para os seus discípulos, é essa famosa fórmula: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em primeiro lugar, a gente vai chamar de todos os cordeiros. Quem é Jesus? Vamos começar assim: todos os cordeiros. Já explico isso para você. Então, em primeiro lugar, é digno de nota que João vai nos passar agora uma narrativa em forma de dias. João começa a contar uma série de dias. Ele vai dizer, sempre no início de cada texto, no dia seguinte, no dia seguinte e no dia seguinte. Uma sequência lógica de 4 dias que vai terminar nas bodas de Caná. Pastor, por que isso é importante? Isso é importante para a gente entender que essa história é situada no tempo e no espaço. João está dando a contagem dos dias para mostrar precisamente em que momento, dado em que momento, João manifestou seu testemunho acerca de Jesus. E isso vai acontecer dia após dia, tá bom? Seguindo, a primeira pergunta que a gente tem para esse verso é: o que João Batista quis dizer com essa frase emblemática, como eu disse, muito conhecida, que a gente conhece de cós salteado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Já vou logo dizer, não é algo fácil. Embora a gente hoje, como igreja, entenda isso de forma muito clara, mas isso não é algo fácil. Por quê, pastor? Porque quando se fala de cordeiro nas Escrituras, principalmente aqui nesse momento, a cabeça dos discípulos pensava em 7 cordeiros diferentes, pelo menos. Pelo menos 7 cordeiros, tem mais, né? Mas pelo menos os mais significantes aqui. 7 cordeiros estava dentro da história do povo de Israel, se você ler bem o Antigo Testamento. O primeiro cordeiro é o cordeiro famoso, Cordeiro Pascal. Aquele cordeiro de Êxodo, capítulo 12, que, segundo a ordem de Deus, deveria ser morto, né? Comemorando a Páscoa, e não apenas consumido, mas o seu sangue colocado nos umbrais das portas. Dessa maneira, o povo seria livre da morte, de forma que o anjo da morte passaria por cima, e então os primogênitos dos hebreus seriam poupados. O primeiro cordeiro que talvez poderia vir à mente deles seria o Cordeiro Pascal. O segundo é o Cordeiro Manso de Jeremias. Esse talvez não seja muito conhecido, mas Jeremias se identificou como cordeiro. Jeremias estava sendo traído pelos seus compatriotas e ele diz claramente isso: eu sou como um cordeiro em que os homens conspiram de mim e estou sendo levado para o matador. Então esse cordeiro, ele também aponta para o Messias. Em terceiro lugar, ele também é o cordeiro do sacrifício diário. Números capítulo 28 fala de um sacrifício perpétuo,
Um cordeiro era sacrificado de manhã, outro cordeiro sacrificado no final da tarde. Tudo isso para quê? Para que o sacrifício nunca cessasse dentro do tabernáculo. Então é possível que João estivesse falando desse aqui também. Quarto lugar, o cordeiro de Gênesis 22. O nosso substituto legal. Você lembra aquela cena emblemática? Abraão está ali, seu filho deitado, prestes a imolá-lo até que o anjo do Senhor para Abraão. E naquele momento, pela providência de Deus, um cordeiro agarrado num arbusto perto deles, e então, naquele momento, o sacrifício foi provido pelo próprio Deus. E ao invés de morrer Isaac, morre aquele pobre animal, apontando de novo para o Messias que viria, o nosso substituto. Legal. Quinto lugar, também existe o cordeiro ofertado pela culpa, Números capítulo 6. Aqui nós temos a oferta pela culpa do pecado. Dentre todos os animais que podiam ser mortos, dentre eles estava o pobre do cordeiro. Então o cordeiro era levado, sacrificado e o sangue derramado para que fosse coberto, ainda que temporariamente, a culpa do pecado dos israelitas. Sexto lugar, o famoso cordeiro de Isaías 53. Aqui, irmãos, o servo sofredor, que desde o capítulo 42 Isaías vem apresentando, aquele tipo do Messias, que viria não apenas em glória, não apenas em poder, mas em dor e sofrimento. O nome já diz o servo sofredor. Aqui ele assume ares, ele assume uma imagem de cordeiro, porque da mesma forma que Jeremias, ele está sendo levado ao matadouro. Mas como ele mesmo diz, sem abrir a sua boca. Ele completa, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E por último, em sétimo lugar, nós temos o cordeiro guerreiro, da apocalíptica judaica. Quando eu falei esse nome, o David riu de mim, né, David? Mas é verdade, irmãos. Os israelitas, né, eles acreditavam, e até hoje, através das suas literaturas judaicas, né, alguns textos contavam isso, a tradição aponta para isso, o cordeiro guerreiro era uma espécie de figura desse Messias, que no fim dos tempos viria para destruir todos os inimigos de Israel. Além de fazer isso, ele reuniria todo o seu povo, né, e então destruiria os seus inimigos. Curioso dizer que essa figura, embora não esteja no Antigo Testamento, ela vai aparecer no texto de João, lá em Apocalipse, no fim dos tempos. Capítulo 6, verso 16 de Apocalipse, a gente está registrado ali a ira do Cordeiro sendo derramada sobre os reis, sobre os poderosos. E diz o texto ali que os homens vão fugir, mas não vão ter onde se esconder, porque a ira do Cordeiro será derramada. Bom, irmãos, eu fiz um breve resumo. Então, quando a gente pergunta o que João quer dizer com o Cordeiro de Deus, é um pouquinho mais complicado do que a gente costuma pensar. Então, em primeiro lugar, o que todos esses cordeiros que eu falei, eles têm em comum? Bom, com exceção do último, desse cordeiro guerreiro, emblemático, todos os outros, eles estão aqui para morrer. Todos os outros, de alguma maneira, falam do seu sangue sendo derramado, falam de matadouro, falam de irem calados e mudos e presos para morrerem no lugar de alguém. Seja para manter o sacrifício perpétuo, seja para aplacar a culpa do povo, mas o ponto em comum desses cordeiros é a morte. Então a primeira coisa que a gente entende quando lê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é, obviamente, que um cristão lendo isso, ele lembra de quê? Da cruz do Calvário. Então a gente vai dizer, João está falando da cruz. Só que hoje a gente vai separar duas coisas aqui. O que João provavelmente entendeu o que ele disse e também depois o que a igreja entendeu, ou seja, o que nós entendemos do que João disse. Então é provável, irmãos, que João, não só ele, mas todos os discípulos de Jesus naquele momento não conseguiram fazer essa ligação óbvia de um cordeiro tirando o pecado de maneira expiatória, sangrando e morrendo. Pelo contrário, aqui, de todas as opções que eles tinham, eles escolheram provavelmente a última. Eles escolheram um rei conquistador e poderoso. Tirar o pecado do mundo aqui, para eles, foi entendido como um rei chegando em Israel e aniquilando o Império Romano. Trazendo todos os israelitas que estavam fora, colocando eles dentro, e o Messias, então, reinando soberanamente sobre a nação de Israel. Dr. Carson vai resumir esse ponto e dizer o seguinte: quando João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele provavelmente tinha em mente o Cordeiro apocalíptico, o Cordeiro guerreiro, encontrado em alguns textos judaicos. Pode ter tido mais a ver com julgamento e destruição
do que com sacrifício expiatório. Então veja, irmãos, embora João Batista tenha profetizado e declarado algo extremamente verdadeiro e poderoso, ele não alcançou a plenitude daquilo que ele estava falando. Mas, pastor, o que significa de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Aí sim, né? Como é que a igreja entendeu isso depois da morte e ressurreição de Cristo? Como que nós entendemos isso? Aí sim, 4 coisinhas bem rápidas para a gente. Em primeiro lugar, Cordeiro de Deus significa todos os cordeiros. Foi assim que a igreja interpretou as palavras que saíram da boca de João Batista. De todas as opções que eu te dei, qual você acha que a igreja escolheu? Hein? Qual você acha? Todos os teólogos vão dizer, a igreja escolheu todas as opções. Jesus cumpriu de maneira plena e satisfatória todas as figuras do Cordeiro que foi imolado, sacrificado, arrebentado no antigo Israel, para naquele momento, ainda de forma parcial, encobrir a culpa do povo. Mas aqui, ele cumpre todos esses cordeiros. Em primeiro lugar, Jesus é o Cordeiro Pascal. Vai dizer Paulo em 2 Coríntios capítulo 5. Jesus é o Cordeiro Pascal porque, através do seu sangue, nós fomos libertos da morte. Jesus também é o Cordeiro Manso, que, de forma voluntária, é levado e conduzido ao matadouro. E ele faz isso sem abrir a boca. Ele é o Cordeiro Mudo, que vai aos tosquiadores. Mas ele também é o sacrifício não diário, não momentâneo, não passageiro, mas o sacrifício perpétuo. Hebreus vai dizer que um único sacrifício foi suficiente. Ele morreu, irmãos, de uma vez e de uma vez por todas pelos nossos pecados, de forma que não precisamos mais de sangue de animal, porque o sangue dele é poderoso e é para sempre. Mas Jesus também é a verdadeira oferta pela culpa. Por quê? Enquanto no antigo Israel, aquele pobrezinho animal, aquele sangue derramado, era capaz apenas de encobrir os pecados, como que adiando o dia da condenação daquelas pobres pessoas, quando o Cordeiro de Deus se manifesta, quando ele voluntariamente caminha via cruzes e morre na cruz do Calvário, se entrega no nosso lugar. Ele paga por todos os nossos pecados de uma vez por todas. Mas ainda, ele também será o nosso guerreiro divino verdadeiro. Nesse momento, o guerreiro manso dará lugar ao guerreiro irado, ao Cordeiro de Deus que vai trovejar dos altos céus e vai destruir todos os nossos inimigos. Segundo lugar, a expressão óbvia começa, ele é o Cordeiro de Deus. Então, em primeiro lugar, nós entendemos com todos os cordeiros, mas em segundo lugar, ele foi o Cordeiro provido por Deus. A gente não está falando do Cordeiro provido pelo melhor dos patriarcas, Abraão. Eu não estou falando do Cordeiro provido pelo melhor dos profetas, Moisés. Eu estou falando do Cordeiro provido pelo próprio Deus. Aqui, irmão, já está uma diferença clara. Por isso esse sacrifício é perpétuo, é pleno e perfeito, porque foi o próprio Deus que entregou o seu Filho para morrer na cruz. Terceiro, o texto diz que tira o pecado. A palavra tirar aqui no grego significa literalmente cortar, arrancar, destruir, aniquilar. Eu poderia continuar falando, mas é da ideia de algo que foi resolvido. Preste atenção nisso. Os seus pecados, as suas culpas, transpassaram o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Cristão, em pleno século XXI, 2000 anos depois de Cristo sangrando na cruz, não pode ser atravessado pela culpa. Não pode mais ser atormentado pelos seus pecados, porque os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Mas em último lugar, qual foi o alcance desse pecado? Foi para o mundo inteiro. O texto diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já adiantando para vocês, a palavra mundo vai aparecer bastante no Evangelho de João. E nunca, ou quase nunca, melhor dizendo, né? Vai ter uma ou duas vezes, mas quase sempre. Essa palavra mundo ela vai ter 2 significados. Mundo geralmente não vai significar todas as pessoas do mundo sem exceção. Não vai. Ele vai significar ou o mundo que jaz no maligno, o mundo pecador, o mundo caído, tá? Aqueles que não creram em Jesus Cristo, ou vai significar o contrário, o mundo que creu no Senhor Jesus Cristo e por isso foi salvo. O alcance
desse sacrifício expiatório, irmãos, foi para todas as pessoas que nele creram ou creriam. Todas elas. As que ainda não nasceram, que ainda virão ao mundo, que ainda ouvirão o testemunho da igreja, se elas receberem Jesus Cristo como seu Senhor, então esse sacrifício será também o sacrifício da vida delas. Mas seguindo, a segunda forma que João Batista identifica está no verso 30. Primeiro, todos os cordeiros. Segundo, ele, Jesus, é o superior. Ele vai dizer, este é aquele a quem me referi, quando disse, vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aqui, João Batista retorna àquele argumento da hierarquia que a gente viu no verso de número 15. O argumento da hierarquia, irmãos, é muito simples. Aquele que vem antes, ele tem a superioridade. João Batista era mais velho, pelo menos uns 6 meses mais velho do que Jesus. Mas João Batista iniciou o seu ministério muitos anos antes do próprio Senhor Jesus. Mas João Batista está o tempo todo falando, gente, ele não é uma pessoa comum. Ele não é. Não é porque ele nasceu depois e ele veio depois. Ele é antes de todos nós. Por quê? Porque de alguma maneira que eu não sei explicar, ele já existia antes de mim. Por isso ele tem a supremacia. Terceira forma como João Batista identifica Jesus é muito importante. Ele também é o ungido pelo Espírito Santo de Deus. Versos 31 e 32. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Deixa-me dar uma explicação rápida aqui, cronologicamente falando, em que momento se encaixa o relato de João nesse evangelho com os relatos que a gente já conhece. Eu explico para você. Você pega Mateus capítulo 3, você tem aquela pregação famosa de João Batista, raça de víboras, o machado vai ser colocado na raiz, aquele que não produzir bons frutos será cortado e lançado ao fogo. Você tem uma palavra dura do profeta João Batista, pregando uma palavra de arrependimento, seguido de confissão de pecados e terminando com o batismo nas águas. Então, esse é o ministério de João Batista, a pregação de João Batista. No verso número 11 do capítulo 3, você tem então Jesus Cristo chegando até João e pedindo para ser batizado por ele. João Batista naquele momento tem um susto, ele fala, olha, eu queria ser batizado por ti. Jesus fala para ele, me batiza para que então se cumpra toda a justiça. Naquele momento Jesus é batizado. Só que João Batista está dizendo aqui nesse texto que antes de tudo isso, Deus já havia revelado a João Batista quem é que viria, como ele viria e o que aconteceria para que fosse comprovado e confirmado, pelo menos para eles, quem de fato era o Messias. E como é que era essa confirmação? A confirmação, irmãos, não traz nada de novo. Nada de novo. No Antigo Testamento é isso que vai acontecer com todos os sacerdotes, todos os profetas, pelo menos todos ou a maioria dos reis de Israel. Ou seja, todos aqueles que tinham alguma posição dentro do povo, eles eram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo descia sobre eles de uma forma específica para que eles então cumprissem a sua tarefa. O que vai acontecer com Jesus é basicamente uma cerimônia, um ritual de unção do próprio Deus no seu Filho. E foi isso que João Batista testemunhou naquele momento. Ele viu aquela cena tremenda, onde o próprio Filho de Deus está ali sendo batizado. Naquele momento, o Espírito Santo desce. Uma palavra importante aqui, irmãos, é que não necessariamente apareceu uma pomba ali. Eu não sei se você sabia disso. Mas não necessariamente, eu sei que as figuras mostram a pomba didaticamente, mas o texto não diz que aparece uma pomba. O texto diz em todos os evangelhos, Mateus, Lucas e João, que o Espírito desce como pomba. Então o que significa isso? Que de alguma maneira, aquela forma indizível do Espírito Santo desceu, pairou sobre a cabeça do Senhor Jesus. E não só chegou na cabeça dele, mas permaneceu nele, para que fosse visível ao profeta, a João Batista. Então ali João Batista, ele tem esse encontro maravilhoso e poderoso com Jesus Cristo. E como eu disse, todas as promessas do Messias do Antigo Testamento apontavam para esse momento. Deixe-me citar apenas 3 para você. Isaías 11, verso 1 e 2 diz, um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele,
o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Mas Isaías 42:1 diz: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu Espírito, e ele trará justiça às nações. Isaías 61 é importante, por quê? Porque ele é citado pelo próprio Senhor Jesus em Lucas capítulo 4, onde diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então todas as profecias apontavam: quando ele vier, o Espírito de Deus repousará sobre ele. É isso que está acontecendo aqui. Por isso João Batista diz: ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Quarto lugar, a quarta identificação está no verso de número 33. Vamos ler? Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em outras palavras, João Batista está dizendo: ele não é apenas ungido pelo Espírito, mas ele será o doador do Espírito Santo a todos aqueles que creem. Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso nas Escrituras. A gente está vivendo nesse momento uma quebra de paradigmas de uma forma indescritível para o povo judeu. Como eu disse para vocês e já expliquei, no Antigo Testamento, o Espírito Santo trabalhava de forma específica e particular em cada indivíduo e, geralmente, em indivíduos com posições especiais, como sacerdotes, profetas e reis. Indivíduos que deveriam cumprir coisas importantíssimas, liderar o povo, levar o sacrifício do povo, profetizar em nome de Deus, enfim, coisas especiais. Agora você imagine pessoas como nós naquele lugar. Imagine o povo comum naquele lugar. Imagine as pessoas olhando para a grandeza de alguns dos juízes, de alguns dos profetas, de alguns dos sacerdotes. Imagine alguém dentre o povo sonhando com um dia. Mas será que um dia eu também experimentarei esse poder vindo diretamente sobre a minha vida? Os profetas profetizaram dizendo exatamente isso. No fim dos tempos, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É uma espécie de democratização do Espírito. Todas as pessoas que nele crescem seriam tomados, batizados, cheios do Espírito Santo. Por isso que a Escritura fala em reino e sacerdotes. É como que Deus elevasse todas as pessoas que nele creem a reis e sacerdotes. Você e eu aqui somos reis e sacerdotes. Amém? É isso que nós somos. Mas então, irmãos, essa é a palavra de João. Eu vim batizando com água, mas ele disse para mim: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí, irmãos, eu não posso passar por aqui sem explicar o que é, pelo menos no nosso entendimento, o batismo com o Espírito Santo. Dando sequência ao que eu acabei de falar aqui. Uma definição dos nossos irmãos pentecostais, muito clara, é essa que eu vou dizer para vocês, abre aspas. O batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta e à parte da regeneração. Ele complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito e tem o falar noutras línguas como sinal desse batismo. Irmãos, é com muito respeito que a gente fala isso, é porque eu vim dessa tradição, mas nada do que eu acabei de falar tem alguma base bíblica normativa, nenhuma. Não há nenhum mandamento das Escrituras, não há nenhuma ordem das Escrituras dizendo algo parecido com o que foi escrito aqui. O que nós temos são alguns textos em que, quando o Espírito é derramado, por exemplo, no dia de Pentecostes, há uma evidência no falar de línguas. Mas após isso, nós acreditamos que aquele evento foi um evento único e particular. É quando o Espírito, então, é derramado, é quando as profecias são cumpridas, e então acontece um falar noutras línguas. Diga-se de passagem, a língua falada claramente em Atos capítulo 2 são outros idiomas, e não as línguas misteriosas que nós conhecemos, tá bom? Mas ali naquele momento, um evento único e particular. Em nenhum lugar das Escrituras é dito para você buscar o batismo do Espírito Santo.
é dito para você que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, ok? Doutor, né? Se tornou agora doutor Frank Ferreira, na sua sistemática, vai resumir para a gente o argumento dizendo assim: quando cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13. Eu não sei se você entendeu essa figura, mas tanto em Coríntios quanto em Efésios, Paulo usa essa figura. Que quando nós cremos em Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Como é que era feito uma carta ou um convite formal naquele período? Você já deve ter visto isso em filmes, né? Uma espécie de cera era derramado naquele envelope. Quando fechava o envelope para colocar o selo do rei, aquela cera era derramada e aquele selo era cravado naquele objeto. A partir daquele momento, aquele objeto não poderia ser aberto até ser entregue ao seu destino final. É exatamente isso que diz todos os textos do Senhor. Nós fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança até o dia de Cristo Jesus. Significa, irmãos, que quando você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo invade a sua vida. Ele entra dentro do seu corpo, ele habita em você, como vai dizer o apóstolo Paulo. E usando essa figura que Paulo está usando, significa que você vai ser selado até o dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui está a primeira incoerência. A gente não acredita que um crente que foi selado pelo Espírito, ele precisa de outra inserção do Espírito que já habita dentro dele. E habita até o último dia de suas vidas. Por isso, Franklin vai continuar dizendo, outra maneira com que o Novo Testamento fala a respeito do selo do Espírito Santo é por meio da imagem do batismo. Então, em outras palavras, para nós, irmãos, de forma bem clara, o selo do Espírito, o batismo com o Espírito, é a mesma coisa, só que sendo usado duas palavras diferentes. Mateus capítulo 3, verso 11. Ele batizará vocês com o Espírito Santo. Aqui, irmãos, uma nota bem rápida. Veja bem. Nós estamos em João capítulo 1, muito antes, ou pouco, ou bem perto, né, melhor dizendo, João capítulo 3. Veja bem, em João capítulo 1 você tem dois batismos. Você tem o batismo com água e você tem o batismo com o Espírito. A partir do momento em que Jesus derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e ele mesmo vai dizer, o Espírito vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, vão acontecer no crente, então, dois batismos. O primeiro batismo é o batismo com o Espírito Santo. É quando ele invade o nosso ser. E aí ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí então a gente recebe Jesus como nosso Senhor. A partir dali, então a igreja vai formalizar no segundo batismo, que é o batismo com as águas. Aí quando você vai lá para o capítulo 3 de João, está Jesus explicando para o mestre da lei o que ele tem que fazer para nascer de novo. Você lembra? Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Então, só para você anotar isso. Mas em último lugar, quinto lugar, verso de número 34. Jesus é o ungido do Espírito. Jesus é o doador do Espírito. Mas em último lugar, Jesus é o Filho de Deus. Verso 34, João vai dizer, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Eu já disse, João é aquele que tinha a maior certeza disso. Porque ele ouviu a voz que bradou dos céus no dia do batismo de Jesus. Este é meu filho amado, de quem me agrado. Ele ouviu a voz do próprio Deus dizendo, este é meu filho amado. Então ele está dizendo, eu vi. Ou melhor, ele poderia dizer, eu ouvi também. E eu testifico, ele de verdade é o Filho de Deus. Eu tenho dito para vocês que essa declaração é a declaração mais importante do Evangelho de João. Essa é a tese do Evangelho de João, provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando João fala que Jesus é o Filho de Deus, ele quer dizer muito mais do que nós hoje somos filhos de Deus. Jesus é o único Filho de Deus, gerado e não criado. Jesus é Deus, da mesma essência do Pai, consubstancial ao Pai, né, da mesma divindade do Pai, mas ele também é Deus Filho. Então, por isso, ele é o Filho de Deus. Então, irmãos, tendo entendido e visto o conteúdo desse poderoso testemunho, deixe-me dizer para você levar para casa, duas coisas bem rápidas a respeito desse conteúdo, duas coisas que podemos aprender aqui com o testemunho de João.
Queria que você se segurasse no banco, porque algumas coisas são bem importantes. Veja, a primeira delas. João conheceu Jesus de duas perspectivas. Estou falando de João Batista, ok? Ele conheceu Jesus de duas perspectivas. João conheceu o filho de Maria e o filho de Deus. Vou repetir. João conheceu Jesus de duas perspectivas. Ele conheceu o filho de Maria e depois ele conheceu o filho de Deus. Eu estou me referindo aqui, irmãos, àquele relato impressionante do Evangelho de Lucas, finalzinho do capítulo 1. Quando a jovem Maria se dispõe a visitar, ao que tudo indica, sua prima distante, Isabel. Isabel já é uma senhora de idade avançada. O anjo diz que ela era estéril, mas pelo poder de Deus, ela teve um filho. Nesse momento que o anjo fala com Maria, Isabel já tem aproximadamente 6 meses de gravidez. E aí o anjo usa isso, inclusive, para encorajar Maria, dizer assim, olha, você nunca teve marido e você vai engravidar. Maria pergunta, mas como é que vai acontecer isso? Uma das coisas que o anjo fala para Maria é justamente isso. Olha, tua prima, né, que era estéril, ela já está com 6 meses de gravidez. O que é isso aí? Isso aí eu posso fazer também. Então isso encoraja Maria ao ponto de ela fazer uma pequena viagem muito difícil e visitar a sua prima. Você lembra da cena quando ela chega lá, na saudação de Maria, quando ela encontra Isabel, uma coisa impressionante acontece. Diz o texto que o menino, o bebê que estava no seu ventre, se agitou de alegria. Olha só, irmãos, que relato impressionante. Ele se agitou de alegria e naquele momento Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ao ponto de que ela falou, a primeira palavra que sai da boca dela o que eu fiz para receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Naquele momento, cheia do Espírito, ela reconhece aquele bebê ali. É o Messias enviado, preparado, é o rei de Israel. Irmãos, que cena impressionante. Ao que tudo indica, essa cena não ficou por aqui, até porque ela foi registrada décadas depois. Então, provavelmente, João Batista, assim como o menino Jesus, tomaram conhecimento dessa cena. Provavelmente, muito provavelmente, João Batista sabia quem era o seu primo distante, embora tudo indica que eles não foram criados juntos, as regiões eram bem afastadas, os pais de João Batista morrem cedo, ele vai morar no deserto, eles não foram criados juntos, mas tudo indica que João Batista, se ele encontrasse Jesus na rua, ele saberia, aquele ali é filho de Maria, a prima da minha mãe e minha prima. É muito provável que ele sabia quem era ele, mas, irmãos, é muito provável também que ele diz no verso de número 31, ele fala assim, eu mesmo não o conhecia. Verso 33, eu não o teria reconhecido. Por que ele está dizendo isso? Ele não está dizendo que não conhece Jesus, filho de Maria. O que ele está dizendo é que ele não saberia que aquele Jesus, filho de Maria, era o Jesus, Cordeiro de Deus e Filho de Deus. É isso que ele está dizendo. As duas coisas, irmãos, são muito distantes. Primeiro eu tenho um homem normal, embora aconteceu ali uma cena que ninguém soube explicar muito bem, mas depois há a confirmação. O Espírito desce sobre ele. A voz do céu brada. Esse é meu filho amado, em quem a minha alma se agrada. Então, irmãos, aqui deve acender uma lâmpada para nós. Porque assim como João Batista, Jesus foi apresentado a cada um de nós. Em algum momento de nossas vidas, nós tomamos conhecimento desse Jesus das Escrituras Sagradas. E, irmãos, a minha preocupação é como Jesus foi apresentado para você. Você acabou de ouvir uma exposição em que Jesus é apresentado de 5 maneiras diferentes. As 5 são verdadeiras, as 5 são poderosas, as 5 provêm das Escrituras. Mas de quantas formas nós escutamos Jesus ser pregado e falado na mídia, televisão, filmes, séries, e de maneiras totalmente diferentes, que nada tem a ver com as Escrituras Sagradas. A pergunta é, qual Jesus nós conhecemos? Eu anotei aqui algumas palavras. O universitário, não todos, tá, irmãos? Não estou falando dos nossos universitários, tá? Estou falando dos lá de fora, coitados, que não têm o conhecimento das Escrituras. Então, para o universitário conheceu o Jesus revolucionário. O filósofo, o mestre da moral. Os espíritas, talvez um grande exemplo. E para todas as pessoas, ou a maioria delas, Jesus não passa de um cara legal, uma boa pessoa, um bom exemplo a ser seguido. Talvez um homem nobre, talvez o melhor deles, mas não ou nada além disso. Mas para nós, irmãos, quem Jesus é?
para nós, irmãos, o que Jesus é. O que vem no seu coração quando você pensa Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? De manhã nós aprendemos que o nosso coração anda no compasso de nossas confissões. O que você tem falado para o seu coração quando você se pergunta, quem é Jesus? Irmãos, o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, é Jesus Cristo. É o que João disse, ele é o Cordeiro de Deus e ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido, ele é o Rei de Israel, ele é aquele que deveria de vir. Mais do que isso, irmão. Ele é aquele que não merecia e pagou o meu no seu lugar, o nosso pecado. Quando a gente pensa em Jesus Cristo, a gente não pode pensar em outras coisas. A gente precisa lembrar que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus. Ele, o grande Deus, que se submeteu ao matadouro. Esse é Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você para fechar esse ponto. Abrace o cordeiro manso antes que ele se transforme no cordeiro irado. Irmão, se tem uma verdade das Escrituras, é que ainda há tempo. Ainda há tempo. A igreja ainda prega a mesma mensagem de 2000 anos atrás. A igreja vai continuar proclamando até que Jesus Cristo, com ordem do Pai, com voz de arcanjo, som de trombeta, ele rasga os céus e venha resgatar a sua igreja. Até esse dado momento, irmão, nós vamos experimentar toda a mansidão, toda a doçura, todas as palavras meigas e amorosas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a partir do momento que aquele que deve vir e virá, e ele vai vir para julgar o mundo com retidão, irmãos, nesse momento, diz o texto tanto de Apocalipse quanto Daniel, Ezequiel, alguns versículos de Isaías, que uma espada afiada vai sair de sua boca. Na visão dos 7 selos, você lembra, tem um tal de cavalo amarelo, que vai trazer a morte sobre todas as pessoas que vão estar aqui. No final do capítulo 6, onde fala do Cordeiro irado, diz que os poderosos, primeiro, diz que a terra vai fugir da sua presença, tentar se enrolar com uma forma de pergaminho. Diz que os reis e poderosos vão procurar lugares nas montanhas, nas cavernas, para se esconder, mas não vão achar. Por quê? Porque diz o texto que toda a terra será cheia da ira de Deus e do Cordeiro. Então grave isso no seu coração. Busque, abrace o Cordeiro manso antes que ele se transforme no Cordeiro irado. Ou como disse o Salmo de número 2, beije o filho para que ele não se irrite. Faça isso enquanto é tempo. Mas em segundo lugar e último lugar, que a gente aprende aqui, é que João dizia acerca de Jesus. O que ele dizia era muito mais do que ele sabia. Por isso que eu fiz aquela diferenciação. O que João dizia acerca de Jesus era muito mais do que ele sabia. Não é a primeira vez, irmãos, que isso acontece. Eu disse isso para você. Não só João Batista disse coisas tremendas e ele não pôde alcançar toda a plenitude do que ele estava falando. Mas os discípulos também fizeram isso. Você tem, por exemplo, a confissão de Pedro, lá em Mateus capítulo 16. É uma cena emblemática. Pedro fala uma das melhores confissões. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O próprio Jesus vira para ele assim, olha só, rapaz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Diz os teólogos que provavelmente não passaram meia hora até Pedro ser repreendido como Satanás da presença de Jesus. Veja só, irmão. Então, o mesmo homem que acabou de confessar, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, é o mesmo homem que quando Jesus começar a dizer, olha, mas é necessário que eu sofra, é necessário que eu seja preso, que eu seja entregue nas mãos dos nossos inimigos, que eu seja julgado, condenado. E Jesus está contando a história, e aí Pedro se levanta, não, nada disso vai acontecer. Se eu estiver aqui, nada disso vai acontecer. Por que Pedro disse isso, irmãos? Porque Pedro não conseguiu compreender na plenitude a sua própria confissão. Na verdade, isso seria revelado para eles, para todos os discípulos, ainda apenas depois da ressurreição. Então eles entenderiam, como vai dizer o próprio texto de João. Ali então, eles entenderiam. Outro exemplo que eu queria citar é Caifás. Aqui eu não estou falando de um discípulo, eu estou falando de um ímpio, se é que podemos dizer assim. O sumo sacerdote Caifás, em João capítulo 11, ele vai dar uma declaração, irmãos, e segundo
o próprio Evangelho de João, ele vai falar muito mais do que ele sabia. Vejam só, eu vou ler para você, João 11, a partir do 49. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Olha só, irmão, profetizou. Aí verso 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo. Veja, irmãos, Caifás, um inimigo de Cristo. No final você vai ver, Jesus vai ser levado a Anás e Caifás e ambos vão levá-los a Pilatos, vai levá-lo a Pilatos, um inimigo da fé. Mas aqui nesse momento, ele é usado por Deus e profetiza e fala muito mais do que ele sabia. Isso, irmãos, é uma coisa comum, não só a eles, mas a todos os profetas de todo o Antigo Testamento fizeram a mesma coisa. Por isso, a pergunta para você hoje, para a gente caminhar para o final, não é o que você repete sobre Jesus, mas o que realmente você conhece acerca dele. O nosso texto termina com a seguinte frase: eu vi e testifico que ele de fato é o Filho de Deus. Mesmo de forma limitada, sem conhecer todo o panorama, foi isso que João disse: olha, eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. E você, será que você já viu Jesus pela fé? Será que a história de Jesus já se entrelaçou com a sua história? Eu vou encerrar falando de 2 perigos que a gente precisa evitar aqui. O primeiro deles, a confissão sem compreensão. Exatamente o que acontece no texto. Confissão sem compreensão. Sempre deságua em frustração. Irmãos, a gente está vivendo um tempo, eu mandei para algumas pessoas aí da igreja, a gente está vivendo um tempo em que não apenas a pregação tem sido esvaziada do púlpito, porque isso já acontece há muitos anos. A gente vai para a igreja, a gente sai da igreja, a gente não consegue captar e aprender nada a respeito da Escritura Sagrada. É aquela famosa pregação de 3 pontos, né? A gente lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. O texto bíblico fica de lado, jogado, né? A gente lê o texto, mas a gente não entende nada do texto. Não só isso acontece, como agora, nos últimos anos, tem acontecido um movimento, uma espécie de neoliberalismo que tem atacado as Escrituras Sagradas, que tem atacado a igreja, que tem atacado a doutrina, que tem atacado as confissões. Eu mandei um vídeo para algumas pessoas aqui, que uma figura emblemática aí, né, um teólogo aí conhecido, né, atacou todas essas coisas que eu falei em uma única palavra de 3 minutos. O camarada conseguiu atacar a igreja, ele conseguiu atacar a doutrina, ele conseguiu atacar as confissões, ele conseguiu atacar tudo isso em prol de uma espécie de religiosidade apenas com Cristo, dizendo, tudo isso aqui a gente tira. O mesmo camarada que há pouco tempo disse que iria atualizar a Bíblia Sagrada. O mesmo camarada que disse que a Bíblia não era suficiente, você já sabe quem é, né? Então esse camarada disse isso, e nós vivemos esse tipo de tempo, em que a gente precisa chegar até Cristo, a gente precisa talvez até se entregar a Cristo, mas a coisa tem que ficar por aí. A gente pode confessar, mas sem compreender. A gente pode até se entregar para Jesus, mas a gente precisa parar por aí. Escola bíblica dominical, irmãos, é coisa do passado. Igrejas estão acabando com isso porque isso ficou ultrapassado, né? Estudo bíblico, ensino, pregação expositiva, coisas do passado. Agora o sermão precisa ser rápido, precisa ser vazio, precisa ensinar 1 ou 2 coisas e precisa durar 10 ou 15 minutos, porque senão a congregação reclama. Então a gente tem vivido uma crise nesse sentido, confissão sem compreensão, mas aqui está o problema. Ela sempre deságua em frustração. Irmãos, esse é o problema. Eu falei de Pedro. Pedro confessou e foi repreendido, mas o próprio João Batista é um exemplo disso. Não sei se você está familiarizado com o texto, mas o mesmo João Batista, que quando viu Jesus vindo na sua direção e disse essas coisas maravilhosas que lemos, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, aquele que foi ungido pelo Espírito, aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo.
E todas essas coisas. É o mesmo João Batista que no capítulo 11 de Mateus, quando ele estiver preso, ele vai enviar os seus discípulos e vai fazer uma pergunta pesada a Jesus. Olha o que ele vai perguntar para Jesus. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? O texto anterior diz que João Batista tomou conhecimento das coisas que Jesus estava fazendo. Eu acho até que ele não disse isso por causa do que Jesus estava fazendo, mas por causa do que Jesus não estava fazendo. Você lembra como é que eles interpretaram o Cordeiro de Deus? O vingador. O Cordeiro divino, né? Aquele Cordeiro destruidor. Eles achavam que era um rei poderoso que viria, que se sentaria no trono de Davi, que governaria os povos. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus fez muito mais do que isso. Então, naquele momento, João Batista estava na antessala da morte se perguntando. Seus discípulos provavelmente interrogando e dizendo, olha, será que as coisas vão acabar assim? O Senhor vai perder a cabeça e Jesus vai continuar andando pela Galileia, andando pela Judéia, curando, expulsando demônios, mas e o resto? E o reino de Deus? Será que é ele ou ainda haverá outro? Essa era a pergunta, irmãos. Por quê? Porque não compreenderam. Falta de compreensão, infelizmente, leva à frustração. Por isso, irmãos, precisamos buscar conhecer. Eu tenho certeza que quando você conhecer quem o seu Deus é verdadeiramente, algumas reclamações vão sair da sua boca. Eu tenho certeza que quando você entender que o seu Deus é soberano, e Ele não governa apenas a nação de Israel, mas Ele governa o mundo inteiro. Mas Ele não governa apenas o mundo inteiro, Ele governa todas as galáxias, todo o universo. Tudo que existe foi criado por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele governa todas as coisas. Aí você volta para o seu probleminha. Aí você volta para a sua circunstância, que talvez não seja um probleminha, talvez seja um grande problema. Mas quando você se lembra da doutrina, quando você se lembra de quem Deus é, aí você se lembra, ora, o que é essa pequena coisa na frente desse Deus poderoso? Mais ainda, você conhece Jesus Cristo. Quando eu falo de um Deus que governa o universo, eu falo do Deus do trono. Mas João, em Apocalipse, não vê apenas o Deus do trono. Ele vê o Deus do trono e o Cordeiro. Ah, irmão, sabe por que o Cordeiro está lá? O Cordeiro está lá para lembrar que Deus não é apenas todo-poderoso, mas que um dia, por amor, Ele se fez carne e habitou no nosso lugar e morreu na cruz. Por amor, Ele se entregou por nós. De forma, irmãos, que aquela palavra injusta dos discípulos, não te importa que morramos, nunca mais deverá sair da nossa boca. De forma que sabemos que Ele não apenas tem poder para resolver os nossos problemas, mas Ele nos ama, irmãos, de uma forma profunda e às vezes até incompreensível. Às vezes Jesus vai tirar alguém de perto de você. Às vezes Jesus vai agir de uma forma que você não compreende, como João não compreendia. Mas uma coisa que eu creio que João e os apóstolos continuaram fazendo eles continuaram crendo no Senhor Jesus. Mesmo sem entender tudo, eles continuaram acreditando. Que Deus coloque fé no nosso coração e que a gente continue crendo, aprendendo, compreendendo e buscando mais e mais conhecer Jesus. Mas em último lugar, o último perigo é esse. Fé sem confissão é intuição, mas confissão sem fé é presunção. Irmãos, esse é pior ainda do que o anterior. Porque se você tem fé, mas não tem uma confissão clara, você trata as coisas de Deus meio que no improviso. Mas pelo menos você tem fé. E aí creio que Deus vai te orientar. Creio que você vai buscar uma igreja bíblica. Creio que você vai buscar na internet pregadores bíblicos. Creio que você vai buscar livros bíblicos. Vai voltar às Escrituras e vai estudá-la, porque você tem fé, ainda não tem confissão. Mas, irmãos, o contrário é extremamente destruidor. Porque confissão sem fé é arrogância, é presunção. E isso, irmãos, a gente precisa se afastar. Esse é o grande perigo. Eu termino com as palavras de Paulo em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, onde ele diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça
e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, aqui está a fórmula perfeita do cristão. Ele não apenas fala palavras que ele não compreende. Ele não apenas fala jargões conhecidos e bonitos. Ele não é apenas um papagaio do senso comum. Ele não é apenas um propagandista do evangelicalês que ronda os nossos cultos. Ele não sobe no púlpito apenas para falar frases repetidas e às vezes erradas. Não. Ele é alguém que fala, mas que crê no seu coração. Ele não é um hipócrita que coloca palavras duras para as pessoas, mas o seu coração está longe de Deus. Não, ele fala, mas no seu coração ele crê no que ele fala. E é tão importante essa fórmula porque Paulo está dizendo, olha, o teu coração te conecta com Deus, mas a tua boca publica aquilo que você crê para as pessoas. Por isso, irmãos, confissão é muito importante, mas é muito importante, mais ainda, que você creia naquilo que você confessa. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Que você saia daqui aprendendo mais um pouco acerca do que realmente Jesus é. Lembre-se, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus. Vamos orar.